Quero pedir a você nesse momento que abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago, lá para o finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que o André tem feito aqui, trabalhando, expondo a carta, a Epístola de Tiago. Tiago foi um dos líderes, enquanto você abre a sua Bíblia, Tiago foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Tiago, que escreveu essa epístola, é tido como um dos irmãos de Jesus, alguém com muita proeminência entre os cristãos daquele período, daqueles dias. E Tiago, diferente do apóstolo Paulo e de outras cartas do Novo Testamento, ele traz a ênfase da sua carta, da sua epístola, não necessariamente ou não primeiramente para um aspecto teológico doutrinário, como, por exemplo, fez o apóstolo Paulo, escrevendo tratados teológicos profundos, belos, a respeito da obra de Jesus na cruz, a respeito do Evangelho. Tiago não tem esse compromisso primeiramente. Tiago está olhando para a vida prática cristã, para como um cristão expressa a fé a partir da sua prática, a partir da forma que vive. Essa é uma informação importante para quando a gente se debruça sobre esse livro, sobre essa carta. Saber que Tiago está olhando para como um cristão se põe na vida, se coloca na vida. É sobre isso que ele vai apontando e vai desenvolvendo a sua carta. No capítulo 3, ele fala sobre um tema que a gente pouco considera, e eu quero olhar para essa porção da epístola de Tiago nessa manhã com você. Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim, o texto bíblico: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? E o verso 12 diz: Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração a Deus nesse momento. Pai bendito, pelo Teu Espírito, clamamos que nos conduza a Tua verdade, a Tua palavra, e que as sementes do Evangelho produzam frutos em nossos corações. Faça assim, Pai, para o nosso bem, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Cristo Jesus que nós oramos nesse momento.
Amém. Eu quero começar com uma pergunta a você, uma provocação. Se você tivesse que avaliar o grau da sua fé, mensurar a profundidade da sua fé, olhando para um aspecto da sua vida, para que área da sua vida você voltaria a sua atenção? Para que aspecto da sua vida, para que área da sua vida você concentraria o seu olhar a fim de observar, a fim de mensurar a qualidade, a profundidade da fé que você tem em Jesus? Essa é uma pergunta muito interessante. Se a gente fosse fazer essa pergunta, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele diria que, para mensurar a fé de alguém, a qualidade da fé, a intensidade, a profundidade da fé de um coração de uma pessoa, a gente teria que olhar para o quanto aquela pessoa crê na obra redentora de Jesus. Para o apóstolo Paulo, crer, compreender a obra redentiva de Jesus, a obra redentora de Jesus, e as implicações que a morte de Jesus, a vida, a obra, a morte, a ascensão, a ressurreição de Jesus traz para a vida daqueles que rendem o coração de Jesus, é uma forma, segundo o apóstolo Paulo, de avaliar, de mensurar a qualidade, a intensidade da fé. Por exemplo, em Romanos 1, Paulo vai dizer assim, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, crer nesse poder que vem e emerge a partir do Evangelho, para o apóstolo Paulo é essencial. Crer no Evangelho, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Para o Paulo é fundamental compreender e crer, se apegar ao Evangelho, viver a partir dessa fé, dessa crença. Ele termina aqui o verso 17 dizendo: o justo viverá pela fé. Fé, para o apóstolo Paulo, é isso. É essa profunda convicção no poder que o Evangelho faz emergir sobre as nossas vidas. Ele vai falar sobre a justificação, ele vai falar sobre a nova natureza. Paulo vai tratar nessas categorias a fim de olhar para a qualidade da fé de alguém. Mas se a gente fosse fazer essa mesma pergunta para o apóstolo João, ele trabalharia em outras categorias. Para João, mensurar a fé no coração de alguém tem a ver com a capacidade dessa pessoa oferecer amor. João é conhecido como o apóstolo do amor. Para João, amar, estar disponível em oferecer amor, expressa uma fé viva no coração de alguém. João diria no capítulo 13: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns pelos outros. Para João é o amor que está no centro e que pode ser mensurado como expressão de fé de uma pessoa. Mas se a gente perguntasse para Tiago, que é o autor da carta e do texto que nós lemos, ele responderia numa outra categoria. Paulo chamaria a atenção para o quanto uma pessoa crê, compreende a obra redentora de Jesus. João chamaria a atenção para o quanto essa pessoa é capaz de amar. Não é que essas duas perspectivas estejam em conflito, não. Elas são convergentes, elas conversam entre elas, mas me parece que cada um vai apontando um caminho para falar da fé do coração de alguém. Tiago trabalha numa outra categoria. Tiago diria, para mensurar a fé de alguém, a gente precisa olhar o quanto ela pratica a palavra que emerge do Evangelho. De outro modo, para Tiago,
a ética, a forma de se comportar, de se portar na vida, essa nova disposição de viver a partir do Evangelho, é o que pode expressar a qualidade da fé de alguém. Tiago vai dizer: sejam praticantes e não apenas. Interessante isso. Tiago vai chamando a responsabilidade, não para um tratado teológico, como Paulo fez, não apenas para a capacidade de amar, como João enfatizou, mas para a maneira como as pessoas colocam em prática a palavra, os valores, os preceitos, a ética, a conduta do próprio Jesus. Na teologia tem um termo que eu gosto muito, eu não sei se você já ouviu, está familiarizado com essa expressão, que é a ortopraxia. Eu gosto muito dessa expressão. A ortopraxia é a conjugação entre a ortodoxia e a aplicabilidade prática que emerge da palavra. Em outras palavras, essa conjugação, essa relação entre o conhecer da palavra e aplicar a palavra à vida. Ortopraxia. Talvez Tiago escreva a sua carta pensando nesse conceito de como a gente mensura a fé, de como a gente expressa e revela o nosso amor, a nossa fé em Jesus, a partir daquilo que a gente faz na nossa vida, de forma prática. E aqui no capítulo 3, ele vai tratar de um assunto que poucas vezes a gente presta atenção quando a gente quer mensurar a nossa fé. Não sei se você conseguiu prestar atenção na leitura, pegar a ideia que ele está trabalhando aqui nesse capítulo. Mas o que Tiago está falando aqui nesse capítulo é sobre o nosso controle com o falar. Se tem algo que todos nós tropeçamos, vacilamos, vez ou outra, é no falar. E Tiago está chamando a atenção para isso. Então, eu não sei, quando eu fiz a pergunta lá no início, eu não sei se você pensaria nesse aspecto da sua vida para mensurar a fé que você tem em Deus. Mas a minha provocação era nesse sentido. Para Tiago, avaliar a fé, nesse capítulo, avaliar a fé de alguém tem a ver com perceber o quanto ela é cuidadosa no falar. Fala a verdade, não precisa responder, mas pensa aí, sendo sincero. Para mensurar a fé no seu coração, você olharia para esse aspecto na sua vida? Para mensurar o quanto você ama Jesus, o quanto você coloca o seu coração, se rende a Jesus. Se você tivesse que olhar para algum aspecto da sua vida, você pensaria nisso? Eu preciso olhar para o cuidado, para a forma que eu falo, cuidado que eu tenho com as palavras, a minha forma de comunicar, de me expressar. Você usaria esse critério para mensurar a qualidade da fé, da sua fé em Jesus? Foi isso que saltou o meu coração quando eu estava lendo esse texto. Eu estava lendo esse texto e fui levado a pensar que, não apenas com as atividades que a gente faz na igreja, exercendo alguma área, servindo as pessoas, alguma área da igreja, algum departamento, não apenas isso, não apenas o nosso comprometimento com a agenda da igreja, não apenas o quanto a gente tem evangelizado, falado de Jesus para as pessoas, pode mensurar a fé que a gente tem em Jesus, mas também esse elemento básico a todos nós, comum a todos nós, cuidado com a fala, a prudência no falar. Se tem algo que a gente precisa observar mais na nossa jornada de fé, na nossa relação com Jesus, na nossa caminhada, nessa jornada de relação e comunhão com Deus, é o quanto a gente lida com a fala. Alguns textos na Bíblia, na verdade, muitos textos na Bíblia, por todas as partes da Bíblia, chamam a atenção para esse fato, mas, de forma muito curiosa, a gente deixa esse tema de lado. A gente, de alguma maneira, volta a nossa atenção, quando a gente quer mensurar a fé de alguém, para as atividades que elas promovem. É verdade ou não? A gente olha para alguém que está servindo semanalmente na igreja, que está evangelizando, que está fazendo visita em hospitais, em presídios, e a gente diz, essa pessoa tem uma fé muito viva no coração. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus.
Mas a gente pouco para prestar atenção que quando a gente está diante de pessoas que são cuidadosas no falar, a gente diz, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Percebe como a gente, às vezes, dá valor apenas para um aspecto e descarta outros? E Tiago está chamando a nossa atenção para isso, abrindo os nossos olhos para esse tema, que faz parte da nossa vida, o cuidado no falar, a prudência no falar. E uma das coisas interessantes que Tiago vai trabalhando nesse capítulo é que ele vai dizer, de uma mesma fonte, de uma fonte de água doce, não pode proceder água amarga. Olha que analogia simples, mas profunda. O que ele está falando? Aqueles que tiveram uma experiência profunda com Jesus, renderam a vida a Jesus, foram encontrados por Jesus, agora desfrutam de um novo coração, de uma nova natureza. Na linguagem do Tiago, essa fonte de água doce. E como uma fonte de água doce pode jorrar água amarga? Ele diz, não vivam assim. Não vivam assim. Não permitam que essa condição que alcançou o nosso coração, que é a condição da queda, torne de você essa pessoa dura, amarga no falar. Não permita que o coração de vocês seja dominado por essa fonte amarga, que é expressada através de Tiago no falar. Interessante. Alguém já disse que para conhecer uma pessoa, a gente precisa prestar muita atenção no que ela fala. Não apenas no que ela faz, ou seja, nas suas atitudes, mas no que ela fala. Porque a forma de falar expressa não outra coisa senão a qualidade do seu coração. Porque é no coração que brota a fonte da vida. Não é assim que Provérbios vai dizer? É no coração que está o centro da vida. E como a gente conhece o coração de uma pessoa? Não necessariamente naquilo que ela faz. Porque ela pode estar fazendo alguma coisa, ainda que seja para o bem, ainda que seja em prol do reino de Deus, com intenções escusas. Mas na fala, muitas vezes a gente consegue identificar o coração de uma pessoa, no cuidado que ela tem com a fala. E a fala é algo tão importante para a tradição bíblica, que quando Jesus começa a criar, ele faz o quê? Ele não estala os dedos. O que ele faz? Ele fala. E o que ele fala no primeiro ato da criação? O texto bíblico começa dizendo, e disse Deus, haja, ou falar. É através da fala que Jesus traz à existência a criação. Ele é Deus, ele poderia fazer de outra forma, certo? Mas ele escolhe fazer isso por meio da fala. É por meio da fala que Jesus ensina e aplica a verdade do Evangelho ao coração dos seus primeiros discípulos. É por meio das palavras. Tiago, no outro texto, vai dizer, para que haja cura entre vocês, confessem o pecado de vocês, uns aos outros, pela palavra. Tiago vai chamar a atenção, num outro texto, para esse fato. A cura pode emergir através da fala. Os terapeutas lidam com isso o tempo todo. Muitos textos bíblicos vão indicando essa área que a gente muito pouco dá atenção, que é a fala. O quanto a gente lida com a fala, o cuidado que a gente tem com a fala. E numa leitura muito superficial, a gente poderia pensar assim, então eu não posso falar certos tipos de palavra, é isso que você está dizendo? Não. Essa é a leitura mais superficial que alguém pode fazer. Tem certos tipos de palavra que a Bíblia não me recomenda falar. Não é necessariamente aí. Passa por aí. Paulo vai dizer para que a gente não use palavra torpe, né, nesse sentido daquilo que machuca, que fere. Não é necessariamente o que a gente fala, mas é o peso que as palavras carregam. É a intenção que a gente usa quando fala alguma coisa. Há um ditado que diz que uma palavra fere mais do que um soco. Já ouviu?
machuca e marca mais do que um soco. O poder de uma palavra. Uma pessoa pode ser profundamente impactada de forma negativa a partir daquilo que ela ouve. Não poucas vezes a gente conversa com pessoas que cresceram em ambientes disfuncionais, famílias disfuncionais, pais separados, pais que não prestavam atenção no trato. Não poucas vezes pessoas dizem, eu não tenho perspectiva de vida, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou. E quando a gente vai conversando, a gente vai vendo. Porque elas foram subjugadas pelos pais. Você não vai dar em nada, você não presta para nada. Você não sabe fazer nada, deixa que eu faço. Você não sabe. Você, quando faz tudo errado. Eu vou fazer. O que isso vai criando no coração de uma criança? Uma incapacidade. A palavra, a fala vai brotando um olhar distorcido sobre ela e sobre a realidade. Não poucas vezes a gente vê pessoas que, de alguma maneira, em alguma medida, estão mais conscientes da vida, da realidade de quem elas são. E a gente vai ver que elas estão cercadas de pessoas que estimularam a ela, que ensinaram, que tiveram cuidado no trato da fala, que orientaram a partir da fala. A partir da fala, a gente pode criar um mundo na vida de uma pessoa. Um mundo completamente distorcido ou um mundo com possibilidades. A partir da fala, a gente pode construir um mundo de caos e desesperança, mas a gente pode criar um mundo de esperança na vida de alguém, no coração de alguém, a partir da fala. A Bíblia diz, nesse sentido, que a palavra tem o poder de morte e de vida. O que é isso? Essa capacidade que vem através da fala, de criar um mundo na vida de alguém, de criar um horizonte. Uma primeira pergunta que fez surgir no meu coração, eu quero também colocar diante de vocês. Quando você olha para essa área da sua vida, o que você percebe? Quando você olha para essa área da sua vida, a partir do que a Bíblia nos fala sobre isso e a partir do que Tiago está colocando diante de nós, o que você percebe? Qual é a análise que você faz? Você pensa, de fato, eu estou tendo cuidado com as palavras que eu uso. De fato, a minha fé pode ser mensurada, avaliada, quantificada, qualificada através da fala, da minha fala. Ou você está num segundo grupo que diria, essa é uma área que eu preciso prestar mais atenção. Eu não tinha pensado que a minha fala pode expressar a qualidade da minha fé. Eu tenho que dar mais atenção a isso. Você está no primeiro grupo ou está no segundo grupo? Tiago está nos chamando dessa reflexão. A olhar para essa dimensão da nossa existência. Jesus, certa vez, diz o seguinte: olha como para Jesus a palavra era algo importante. A palavra é fruto, capaz de atestar a qualidade da planta. Isto é, do coração humano, pois a boca de um homem fala do que está cheio, o quê? Então, para Jesus, essa espiritualidade que é medida pela fala, a fala para Jesus é como um fruto. Se esse fruto é amargo, se a fala é amarga, diante de Jesus, ele está olhando para uma árvore podre. Você pode fazer o que for. Evangelizar, o que for. Diante de Jesus, sabe o que ele está vendo? A árvore podre. Como que ele faz essa avaliação? Pela fala. Olha que coisa sensacional. Porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Eu diria que na maioria das vezes esse tema, essa área da nossa vida,
é esquecida completamente. A gente fala aquilo que vem no coração, a gente quer dar vazão. Eu tenho que ser livre, eu tenho que falar o que eu... Diante de Jesus, isso é uma árvore podre. A gente vive na cultura onde todos querem falar. Certo ou não? Gente, é só você abrir aí as redes sociais, está todo mundo falando. Sabe qual é o conselho de Tiago? A sabedoria que emerge dos textos de Tiago? É o que ele vai falar, começando o capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Em outras palavras, não abram a boca para ensinar, para falar alguma coisa a respeito de algum assunto, se você não domina aquele assunto. Ele está falando primeiro para o ambiente da igreja, da comunidade de fé que ele liderava. E para os cristãos que estavam espalhados pelas 12 tribos. Assim ele vai usar essa nomenclatura. Os cristãos que haviam se dispersado por conta da perseguição. As 12 tribos, os cristãos espalhados por todas as regiões daquela época. Então ele está dizendo, não sejam todos, não queiram ser todos mestres. Sabe por quê? Porque os mestres serão julgados com maior peso. Então ele está tratando num primeiro momento de um problema. Tinha muita gente na igreja querendo falar, querendo ensinar. Só que nem todo mundo é chamado para esse lugar. Tiago está apontando, está tocando nesse ponto. Vocês querem ensinar? Saibam de uma coisa. Vocês serão julgados com maior peso. E aí ele continua falando, não apenas para aqueles que querem se colocar nesse lugar de mestres, mas também para todos aqueles que falam a partir da ética do Evangelho. Ele vai dizer, assim como o cavalo, a gente coloca freio, rédea em cavalo, e por essa rédea que fica na boca do cavalo, a gente consegue conduzir todo o corpo do cavalo, assim como um navio, são os exemplos que ele vai dando nesse capítulo. Assim como um navio que diante dos ventos intempestuosos, fortes, o navio é guiado por um pequeno leme que está ali na mão de um guia, um timoneiro, como ele fala aqui. E aquele navio é capaz de sair daquela tempestade. Assim é a nossa língua. Olha que recurso, que didática simples, prática. Não tem nada de teologia aqui, Tiago. Ele está lidando com o cotidiano, com aquilo que as pessoas viam, sabiam. O domar animais, os barcos de pesca. Ele está falando do Evangelho a partir dessas categorias. Assim é a nossa língua. Um pequeno órgão, ele vai descrevendo um pequeno órgão, capaz de inflamar. E ele pega mais pesado ainda, porque ele vai dizer, quem usa a língua de tal forma, inflamando, ou seja, de forma errada, está sendo usado por quem? Pelo poder do inferno. Pesado, né? Isso aqui é Tiago. Olha o verso 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. Contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo... Então, é pelo inferno. Ele está nos fazendo pensar que esse pequeno órgão do corpo, se a gente não tem um mínimo de cuidado e de domínio sobre ele, ele deixa transparecer um fato de que pessoas são usadas pelo poder do inferno, quando não dominam a sua fala, quando não controlam a sua fala. Diante de Jesus, elas podem estar fazendo muitas coisas. Inclusive, Jesus vai dizer isso em outras categorias, dizendo, vocês curaram, vocês oraram, vocês falaram do Evangelho, vocês pregaram. Mas no dia final eu vou dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Olha que pesado. Tiago está chamando a atenção para que essa qualidade da fé pode ser medida através daquilo que a gente lida com a fala, da forma que a gente lida com a fala. E o grande problema não está necessariamente, prioritariamente, nas palavras que a gente usa.
Porque as palavras emergem da condição de coração de alguém. E se tem algo que o Evangelho propõe para todos aqueles que fazem de Jesus o seu Senhor, confessam Jesus como Senhor e Salvador, a proposta, talvez, arriscando aqui, mais fundamental, mais essencial, é dar um novo coração. Nós cantamos aqui sobre isso. E como é que a gente pode, segundo Tiago, avaliar um novo coração? Observando aquilo que a gente fala, como a gente fala. A palavra branda desvia o furor. Inúmeros textos a gente pode citar nesse sentido de quanto a Bíblia muitas vezes aponta para essa direção e a gente negligencia. Porque às vezes a gente está muito mais preocupado com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego, em satisfazer, em, de alguma maneira, sentir prazer em nós mesmos, que a gente vai descartando elementos fundantes da nossa fé. A gente está tão cego em nós mesmos, essa cegueira, né, que nos acomete a todos, essa condição de queda que se instalou na natureza humana, e que vai ofuscando o nosso olhar dos pilares fundamentais da nossa fé em Jesus. Um desses pilares que a gente precisa reerguer na nossa jornada de fé é o cuidado com a fala, a prudência no falar. Não pelo aspecto moralista, mas porque é no falar que a gente revela a condição no nosso coração. Diante de Jesus, o nosso coração é medido por aquilo que a gente fala. Qual é a minha oração por mim e por você nessa manhã? É que o Espírito de Deus nos ajude, nos incomode a perceber como a gente lida com a fala. Se a gente gera mundos no coração de outras pessoas, mundos de morte, de desesperança, de caos, de contendas, de conflitos, como o Tiago diz, essa língua que é fogo, não no aspecto positivo ele está dizendo, mas no aspecto negativo, fogo que inflama, que traz amargura, que provoca ao mal, que suscita o mal, que desperta o pior que a outra pessoa tem a oferecer. Ou se a gente tem usado a nossa língua, a nossa boca, a nossa fala para promover vida, esperança, reconciliação, paz, harmonia. Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus está o tempo todo fazendo isso, promovendo paz, promovendo reconciliação, promovendo harmonia. E aí talvez alguém pense, tudo bem, mas eu não sou Jesus. Então você está esquecendo de um elemento central da fé cristã. Talvez você não tenha entendido a mensagem do Evangelho. Eu não sou Jesus, você não é Jesus. Mas o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. O que significa dizer que nós podemos caminhar na direção de Jesus, crescendo em maturidade, aprendendo, evoluindo. Não fique no seu lugar de comodismo. Não fique nesse lugar. Eu nasci assim, eu sou assim, eu só sei fazer assim. Então você não entendeu quem é Jesus. O poder transformador de Jesus, você ainda não entendeu. Capaz de transformar completamente um coração de alguém. Não apenas no sentido da fé, mas no sentido também de uma ética. Um dia desses eu estava lendo um autor, fui pego assim, sabe, aquelas frases, aquelas palavras que ficam no coração. Estava dizendo, se alguém quer evoluir na vida, não preste atenção nos elogios. Aí eu parei e voltei. Peraí, todo mundo quer ser elogiado, e ser elogiado, em alguma medida, aponta que a gente está seguindo no caminho certo. Aí eu li de novo, ele diz, você quer evoluir? E ele está falando de evoluir não é nesse sentido material, está falando no sentido existencial.
se tornar uma pessoa mais madura. Não preste atenção nos elogios. Aí eu falei, vou continuar. Me provocou aqui, agora eu vou continuar. Interessante, né, a gente ser provocado assim. Tem gente que rejeita, não, eu continuo. E aí ele vai falando assim, você quer evoluir, crescer em maturidade, na sua espiritualidade, preste atenção nas críticas. Aí eu falei, peraí, agora ele me pegou. Porque a crítica a gente rejeita de pronto, assim, né? A crítica a gente coloca logo um muro diante dela. Quando alguém fala assim, você não está fazendo bem, qual é a nossa reação? Eu sei o que eu estou fazendo. A maioria das vezes, né? A gente tenta se defender. Diante da crítica, a gente sempre tenta se defender. Esse é um pulso natural do ser humano. Aí quando ele diz, você quer evoluir em maturidade, preste atenção nas críticas, já me abriu um horizonte. Falei, pronto. Ao invés de ficar esperando elogio, reconhecimento e aplauso, agora eu vou voltar a minha atenção para as críticas. Não porque eu sou masoquista, não é isso. É porque lá eu tenho possibilidade de crescer, de sair da estagnação. Porque o elogio, ele é bom, mas ele não te faz dar um passo à frente. O elogio é, você está bem, você fez bem, você sabe. E você fica ali, fazendo aquilo e recebendo elogio. Você está bem, você sabe. Mas quando você é criticado, você é desestabilizado. Você, caramba, o que eu tenho que fazer diferente? Verdade ou não? Para aqueles que estão atentos às críticas. Quem coloca um muro vai ficar naquele lugar a vida toda. Mas quem se abre para a possibilidade de ouvir a voz divergente, enriquece, aprende. Eu achei que eu estivesse fazendo bem. Pessoas, inclusive, me elogiaram por isso. Seja qual for o tema, o assunto, a área. Mas você tem a possibilidade de reavaliar, de repensar. Então, é na crítica que a gente cresce. Então, todas as vezes que alguém disser para você, você está sendo grosso, você está sendo grossa comigo. Você está passando dos limites. Dê um passo atrás. Se ajoelhe diante de Deus. Dobre o seu joelho. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero usar a minha palavra para promover fé, vida e esperança na vida das pessoas. Me ajuda. Todas as vezes que você se perceber inflamando relações, sabe fulano, sabe ciclano, todas as vezes que você se perceber nesse lugar, o outro sabe o que o outro fez, sabe o que o outro falou, todas as vezes que você se perceber nesse lugar, que é muito comum a todos nós, tá? É muito fácil esse caminho. Mas Tiago está nos chamando a repensar esse lugar. Dobre os seus joelhos e fala, Senhor, me perdoa. Reconheça isso como um pecado. Olha que coisa interessante. Como uma falha, como um desvio, como uma expressão da condição de queda que nos alcançou. A fala pode ser esse lugar de promover vida ou de promover morte. A minha oração é para que o Espírito de Deus nos ajude, nos fortaleça, nos incomode. Para sermos gente que, quando fala, vidas florescem. Possibilidades acontecem, são colocadas diante. Novos horizontes são oferecidos. Verdade, sinceridade seja oferecido. Misericórdia seja oferecido. Reconciliação seja oferecido. Naqueles momentos mais difíceis de discussão, quando um fica tentando defender a sua razão até o final, batendo no pé, eu estou certo, ajoelhe. Porque se a contenda, se a divisão, se a ruptura, o inferno está prevalecendo. Quando a divisão chega, é porque o inferno prevaleceu. Quando a contenda chega, é porque o inferno prevaleceu. Porque não é essa a proposta do Evangelho e da ética de Jesus. O Espírito de Deus nos ajude a crescer em maturidade, a dominar cada vez mais a nossa língua, o nosso falar, o cuidar do nosso coração, porque é no coração que a gente reflete, de fato, a qualidade da nossa fé.
E as palavras vão somente mostrando isso.